Deixa eu Irmão. fazer uma pergunta pro irmão. É, o irmão já observou o nosso trabalho da comunidade cristã no Brasil? O que que o irmão fala sobre isso? Já, meu irmão, Comunidade Cristã no Brasil, a nova CCB, eu sempre observei desde o início, desde quando eu defendia a CCB, o ex-presidente, sempre vi o irmão postando os seus vídeos, né? Como o irmão disse, sempre fui meio observador. Então eu sempre observei a forma que o irmão fazia os vídeos, falava de Cristo, falava do Evangelho, de uma forma que não é voltada à igreja, né? Percebi que a nova CCB, ela tem uma liturgia parecida com a da congregação, porém não tem os dogmas, né, religiosos. Então, eu sempre pensei assim, uma igreja, como eu vim de uma outra denominação, eu pensava assim comigo, se tirar algumas coisas da congregação, da CCB, e colocar o evangelho dentro dela, ela fica uma igreja perfeita. Eu sempre pensei comigo assim. E no passado até tinha sentimento. Falei assim, um dia que Deus me der a oportunidade, quem sabe Deus me dará essa direção. E o Espírito Santo tem que ser guiado por Deus de fundar uma igreja dessa forma, né? Com os hinos, né? Com o Inai 4, com a liturgia da congregação, com os instrumentos, mas com o evangelho. Porque eles têm uma igreja boa. Pode falar. Teve um comentário aqui de um irmão, é claro que é CCB raiz, né? Ele falou: agora o irmão vai para ancião na nova CCB e deu risada. É assim que eles veem as pessoas como, saiu porque você vai ser ancião, você vai ser cooperador, mas se o irmão tem o chamado de ser, o que impede? Não tem problema nenhum, não impede o irmão trabalhar na obra, trabalhar no evangelho, ser um cooperador de jovens, um diácono, um ancião. Irmão, a palavra diz, aquele que almeja o episcopato, excelente obra almeja. Entendeu? Então, o irmão não está querendo ser um jogador de futebol, não está querendo ser um lutador, não está querendo ser um leviano, não quer pregar o evangelho dentro de uma igreja que fala de Cristo. Nós, na comunidade, perdoa tomar a palavra? Nós, na comunidade, estamos centralizando o estudo da palavra para nós saber o que é pré, mid e pós-tribulacionismo. Porque é o seguinte, se nós congrega numa igreja, nós estamos tentando mexer com isso na nossa ideologia, que você congrega de manhã numa igreja, chega lá com uma revelação da palavra, o irmão vai pregar assim: irmão, fica em paz, que Jesus vem buscar a igreja antes de acontecer toda essa tribulação. Aí você, glória a Deus, eu não vou passar pela tribulação. Isso é pré-tribulacionismo. Aí você vai à tarde da mesma igreja, chega lá, o irmão prega assim: irmãos, tem 3 anos e meio aí de uma falsa paz, vai vir a besta, o anticristo, o chip, aquela coisa, meia, meia, meia. Cuidado, irmão. Dentro desses 3 anos e meio, o Senhor vai arrebatar a igreja, vem um arrebatamento. Opa, agora já é mídia tribulacionismo. Você vai à noite na mesma igreja, chega à noite, o irmão prega assim: fica em paz, irmão. Vamos lutar até a vinda de Cristo, porque você vai passar a tribulação, vai vir o arrebatamento, vai vir a grande tribulação. Depois dos 7 anos dessa grande tribulação, os que vencer vai entrar no reino do céu. É pós-tribulacionismo. Dentro de uma igreja, 3 linhas de pensamento falando que Deus falou. Primeiro, que essas coisas não é pregado na congregação. Não é pregado. Eu fui da congregação a vida inteira e eu nunca vi ninguém pregar essas coisas, entendeu? De arrebatamento. Justamente porque são linhas de pensamentos diferentes. Eu estou fazendo diversos encontros, não sei se o irmão viu no meu canal, eu estou fazendo podcast de encontro com alguns irmãos que foram do ministério na CCB. Aí eu pergunto para eles assim: antes, antes de, de Adão e Eva, antes de Adão e Eva, já existiu pessoas? Aí uns falam assim: já existiu gente na Terra. Outros falam: não, só Adão e Eva e depois veio as pessoas. Uns falam que Eva teve relação com a serpente, que a serpente era o diabo e pessoa física e teve relação e nasceu Caim. E Adão teve relação e nasceu Abel. Quem duvidar,
É só maratonar os meus vídeos aqui, vão ver as minhas podcasts que eu faço. Outros já dizem que não. A serpente era serpente mesmo, estava andando lá e ela falou o diabo em forma da serpente, mas nada de relação com Eva. Para você ver, eles não têm uma linha certa no que crê, aonde crê, o que é. Aí você pergunta para eles: você crê como calvinista ou armenianos? Você crê que você pode rejeitar a salvação? Ou você crê na predestinação? Já foi predestinado para isso? Eles também não sabem. Uns falam A, outros falam B. Aí fala dos aliancistas. Você chega para falar sobre a volta de Jesus, o milênio, e morar em Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, vem para Jerusalém para reinar 1000 anos com Cristo. Eles não sabem nem começar a conversa. Se você pergunta para eles, você crê na Trindade ou você é unicista? Eles falam, é com chocolate isso daí? Come com manteiga? Como que é? Então eles não procuram entender isso e eles querem viver do quê? Do triunfalismo. Hoje você entrou aqui, você estava aprovado, Deus vai levantar a tua cabeça. Eu estou falando porque eu preguei isso. Seus irmãos estão aí, estão vendo. Eu não sou hipócrita e não vale a pena se arrepender enquanto é tempo. E eu me arrependo de ter falado muitas coisas que não estavam nas Escrituras. Hoje eu prego um Cristo salvífico, Cristo ressurreto. Hoje eu prego Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que tem que ser exaltado. E nós receber a culpa da morte dele. Antes eu dizia, Deus vai fazer na tua vida, vai te levantar, o gigante vai cair, e Deus vai fazer isso, aquele que estava te perseguindo vai cair, você vai... É você. Você saía desse tamanho da igreja, dessa altura. Hoje não. Hoje eu pego você e pego eu e digo, miserável. Foi você que fez Cristo deixar a tua glória para andar aqui apanhar dos homens. Foi eu, os meus pecados, que fez Jesus Cristo ser escarnecido. A culpa toda é minha. A culpa desse espancamento. A culpa do Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, descer na baixeza da terra e ser crucificado é minha. Eu tenho que sofrer escárnio, porque escarneceram Jesus. Jesus falou o quê? Vos odiarão, porque me odiaram primeiro. Por amor de mim vocês serão escarnecidos, por amor de mim vocês serão entregues à prisão, por amor de mim vocês serão odiados. Então esse é o cristianismo que eu prego hoje. Mas o cristianismo que eu pregava antes era um triunfalismo. Você é a eleita de Cristo, você é a salvífica, Deus escolheu você, é você que é especial, é você que vai vencer, é você que vai ganhar, o seu inimigo fica debaixo da planta dos seus pés, dá um glória a Deus que agora as portas vão abrir, as coisas... É isso que eu pregava. E falo por irmão, até na comunidade eu preguei isso. Mas depois que eu coloquei as escrituras na cara, como espelho, e apanhei aqui, ó, eu falei, não, peraí. Cristo deu a vida por mim e eu que sou exaltado? É Ele que tem que ser exaltado. Eu sou um pobre, nu, miserável e pecador. A palavra diz que nós somos pecadores. Todo homem é pecador e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso e a palavra não está nele. Então, irmão, aqui na comunidade, os irmãos podem ver que o pessoal dá risada da gente, eles riem da nossa cara, mas não tem problema. Pode rir à vontade, pode escarnecer à vontade, pode zombar à vontade, mas nós estamos com a Bíblia na mão. Nós queremos saber o tempo exato, se o Senhor vem antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou depois da grande tribulação. Nós queremos ter um foco com a linha de pensamento da Irmandade para nossos púlpitos ser pregado somente cristocentrismo. Nada de autoegoísmo, nada de antropocentrismo. Nós pregarmos, se nós somos calvinistas ou armenianos, no que nós cremos. Cremos que nós podemos rejeitar a salvação, podemos perder a salvação, ou se nós
somos já predestinados para a vida eterna, para não ter duas linhas de pensamento numa instituição só. E é isso que nós estamos preocupados. Que quando eu era da CCB, eu não estava nem preocupado com isso. Meu negócio era sentir Deus. Eu quero sentir Deus. Não sei nem o que o irmão está falando. Batata, mandioca, cebolinha. Eu quero nem saber o que o irmão está falando. Estou sentindo é Deus. Calamaraia. Né? É isso aí. Agora não, irmão. Sente Deus nas palavras que é falada. Entrar no coração. Está batendo com as sagradas letras, está dentro das escrituras. A palavra diz, um fala e os outros julguem. Nós estamos aqui julgando. O irmão presidente, líder da congregação, não falou? Que agora os irmãos estão tendo uma mania de na hora da palavra, o irmão está exortando a palavra e a irmandade está conferindo nas escrituras. Tá certo, a irmandade tem que conferir mesmo. Isto agora. Quantas pessoas que agora, neste momento, e durante os cultos, se assentam para ouvir, não para ouvir a palavra, é para depois andar por ela, viver por ela, mas para julgá-la. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, ouvindo, para ver se pega um erro, ver se pega uma falha que o pregador se atrapalha, ele é homem. Antes, nem Bíblia os irmãos levavam para a igreja. Outrora, só lia a Bíblia quando eles liam lá na frente, terminavam, fechavam a Bíblia e ouvia tudo o que o irmão falava e seguia a risca como se fosse o próprio Deus falando, igual Moisés, que ditava e todo Israel fazia. Os tempos mudaram. A internet veio... É isso que os belianos faziam. Conferia o que Paulo falava. Conferia em cada verso, em cada pingo, cada i colocado. Peraí, ele falou que esse Jesus ressuscitou. Eu quero prova do que ele ressuscitou. Eu quero ver as marcas, igual Tomé falou. Onde estão as marcas? Está aqui. Mas também entender que crer sem ver é uma dádiva. Bem-aventurado aquele que crê sem ver nada. Mas ele creu. Mas para você crer, tem que ter uma base. Irmãos, perdoa, estou doente. Por isso que estou aqui tossindo aqui na live, perdoe. Tem que ter base, irmão. Não dá para construir casa nas nuvens. Casa tem que ser no solo. Tem que fazer o valdrame. Tem que colocar os tijolinhos. Construir essa casa. A construção é as escrituras. Se nós somos cristãos, temos que entender as hermenêuticas. Temos que entender as exegeses. Entender as escrituras, cada ponto, cada vírgula. Para que nós não tropicamos e não fazemos, como Jesus falou, cegos guiando outros cegos. Já que o irmão escreveu aqui embaixo que você vai ser ancião aqui na comunidade, tudo, eu quero fazer uma pergunta para o irmão diante dessa live. O irmão tem desejo de começar um trabalho da comunidade cristã no Brasil, em Cascavel, aí no Paraná, e fazer parte da nossa igreja para evangelizar, pregar o evangelho, pregar Cristo, que a igreja não salva ninguém, o prédio não salva ninguém, a instituição não salva ninguém, quem salva é Cristo, o único Salvador, o único ser que deu a própria vida por nós. Este é o nosso ídolo, este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador. O irmão tem desejos? Palavra é tua. Irmão, eu tenho aqui do meu lado, para o irmão ter uma ideia, atrás aqui tem um local que nós já estamos ali preparados, né, para juntar pessoas. Eu tenho um púlpito que eu fiz esse púlpito, tá? Eu fiz de madeira para poder colocar a Bíblia e ali atender. Então, você veja como é que é, o irmão me fazendo essa pergunta, né, esse convite, e você vê que eu já estou fazendo, né, porque nós já estamos pregando o Evangelho, já estamos pregando a palavra de Deus, anunciando Cristo, a verdadeira graça de Deus, que é Cristo, né? E sim, irmão, há um grande desejo no meu coração de pregar a palavra, né? Já que o irmão falou ali, então nós vamos revelar para os irmãos que nós vamos iniciar aqui em Cascavel, né, um trabalho de pregação do Evangelho da comunidade cristã CCB, nova CCB. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
A administração, depois dessa live, a administração vai entrar em contato com o irmão, vai passar todo o requerimento do irmão. Uma coisa eu tenho para falar para o irmão: se entrar a coleta de R$1.000 na sua igreja, o irmão não precisa mandar para lugar nenhum. Esse valor é para o irmão atender a necessidade dos pobres, dos carentes, da sua igreja. Nós não queremos dinheiro do irmão para poder... Manda para cá, para São Paulo, para nós resolver... Não. O dinheiro foi da Irmandade da sua comum. É essa Irmandade que vai ver Deus preparar a cesta básica para atender a necessidade do pobre. É essa Irmandade que vai ver você lutar para pagar, para começar a construir para a Irmandade um lugarzinho. Irmão, não construa prédios luxuosos. Se o irmão tiver R$100.000 em conta, gasta 50 mil para fazer o predinho e 50 mil atende a necessidade do mais carente, dos necessitados. Se tiver como, pega um trabalhador, paga um curso para ele, pega todos os documentos, anota, coloca no livro de coleta que vai ser mandado por irmão, manda as notificações, tudo para nós imprimir, mandar para a contabilidade, para a diretoria administrativa da comunidade, para os advogados e etc. Vamos preencher aquilo, colocar, foi ajudado tal família, ter como comprovar, porque eles acham que a gente quer ganhar dinheiro com a comunidade. Nós não quer ganhar dinheiro, nós quer atender a necessidade do pobre, atender a necessidade daqueles que não foram vistos, que foram abandonados, exilados. Então, se entrar aí o valor, o irmão vai colocar no livro de coleta. Estou falando online aqui porque não tem nada de reunião secreta. A comunidade não tem reunião secreta, que entra 12 e fica 1 milhão para fora sem saber o que está sendo falado. Aqui não tem isso. Aqui nós reunimos e falamos, eu estou falando abertamente por irmão. Eu já cheguei a fazer reunião do ministério ao público, ao vivo. Para lá não tem nenhum irmão aí hoje, né? Para nós apresentar. Tudo certo aqui. Glória a Deus. Então essa foi a apresentação dos irmãos que Deus preparou. Deus seja louvado. Ao público, ao vivo aí no YouTube, para os irmãos verem que nós não temos nada para esconder. O nosso assunto é Cristo e povo. A verdadeira obra de Deus, irmão, está escrito em Tiago, capítulo 1, do versículo 27. A verdadeira, justa e imaculada religião é a que cuida dos órfãos e da viúva. Então a nossa missão é cuidar dos mais necessitados, dos menos favorecidos. Tudo, irmão, colocado no papel. Se o irmão foi amanhã ou depois, Deus vai preparar para o irmão aí, irmãs da obra da piedade, diáconos, ancião, cooperador de jovens, encarregado local, encarregado regional, porteiro, auxiliar da porta, músico, musicista, irmandade. Vai estar cheia a tua igreja, onde o irmão vai começar agora pela comunidade cristã no Brasil. E o que o irmão vai fazer? Prestar conta para aqueles irmãos. Irmão, vai ter os tesoureiros. Eles vão trazer lá, irmão, entrou R$10.000 aqui e foi comprado no mercado R$1.000 de compra para a família tal, R$1.000 de compra para a família tal. Tudo com os comprovantinhos fiscal. Coloca tudo ali, o atendimento, porque no final do mês, no balanço, né, balancete, o fiscal, o tesoureiro vai levantar, o presidente da administração ou o administrador aí, vai levantar e falar: Irmandade, entrou tanto e saiu tanto, as notas estão aqui. Não é nada fantasma, não é nada de mentira, faz de conta. Aqui também nós não temos cartão corporativo. O irmão vai atender a obra de graça. O irmão vai atender a obra sem ganhar nenhum centavos. O irmão vai atender a obra pelo Evangelho de Cristo e pelas pessoas, porque eu também, como presidente da instituição, não ganho nada. Não ganhamos salário. O nosso salário é a coroa da vida eterna, mas nós ajudamos um ao outro. O meu prazer é te ajudar e o seu prazer é me ajudar, e nós vamos juntos vencer. Vamos juntos trabalhar, né? E se o irmão quiser fazer os cultos online pelo seu canal, já pode colocar Nova CCB na frente do seu canal, tira o pastor, coloca Nova CCB, o nome da sua cidade, e começa os cultos online, o irmão pregando a palavra, bonitinho, evangelizando as pessoas, tratando com a Bíblia. Não pregue nada que seja fora das Escrituras, irmão. Pregue as Escrituras, que as Escrituras não deixam nós errar. Então, eu já tenho um irmão
como um evangelista no trabalho da comunidade cristã no Brasil. Agora, se o irmão vai ser ancião, igual esse irmão profetizou, glória a Deus. Aí não está em mim nem no irmão, está em Deus. O irmão aceita assim, não? Amém, irmão. Deus abençoe. Irmão, que eu falei, meus irmãos, eu estava ali, reuni um grupo de irmãos, né, esses dias, e me perguntaram, mas qual é o nome da sua igreja? Né? Então, a gente estava ali com 5 pessoas reunidos, pregando a palavra, anunciando Cristo, a salvação, né? Alguém perguntou qual é o nome da sua igreja. Não tive que falar, não tem o nome a igreja é a igreja de Cristo, né? Então, a formalidade, irmão, é necessário, né? Você ter o nome da igreja, né, é necessário para questões administrativas. Às vezes pode acontecer alguma coisa, você reunido num lugar, alguém pode, por exemplo, passar mal naquele lugar, você não tem a instituição legalizada, né? Você pode estar num prédio, né? E às vezes a gente vai reunir pessoas em algum prédio, pode cair o teto ali, aquelas pessoas, aconteceu um acidente, vamos supor, quem é você, né? Então, a questão é que nós já estamos pregando, desde quando eu saí da congregação, nós já estamos fazendo esse trabalho. Agora, o que o irmão vem trazer para mim, propor, é a formalidade, formalizar, fazer parte dessa comunidade cristã, né, a nova CCB, e orei a Deus, né? Deus me falou isso, é necessário que as leis vigentes do país exigem que você esteja enquadrado, né, legalizado. Né? Então, é uma igreja legalizada, uma igreja organizada, o irmão está falando aí, né? E sem os defeitos teológicos, né, da antiga igreja CCB. Então, é uma igreja qual eu pensava, essa igreja, né, tem que existir porque ela é necessária para o evangelho daqueles que saíram da congregação, que não acostumam em outra liturgia, né? Mas vai seguir a mesma liturgia da CCB, porém com o evangelho dentro, né? Com a igreja bíblica dentro dela. A liturgia, muitos falam, saiu da CCB, mas fez uma CCB igual. Irmão, a liturgia da CCB é maravilhosa. Nós não temos nada para refutar a liturgia, a ordem do culto. Que coisa linda, irmão. Coisa linda. Deus seja louvado. Toda aquela irmandade se levanta. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Lá fala Jesus, nós completamos a frase. O irmão vai atender, o irmão vai falar Jesus Cristo. Nas nossas paredes também, irmão, lá fora é Comunidade Cristã no Brasil. Dentro, aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Completa a frase, tá? Não é só Jesus, é Jesus Cristo. Nas nossas tribunas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós faz é em nome de Jesus Cristo. Então, o irmão vai presidir lá, Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmandade, amém. Coisa linda, irmão. Canta o primeiro hino, o segundo hino, o terceiro hino. Vamos, agora neste momento, chegou ao momento da oração. Vamos falar com Deus, dobra o joelho, todos em uma só comunhão. Isso é lindo, irmão. Isso é maravilhoso da congregação. Todo mundo, aí quando alguém, Senhor, nosso Deus, toda a igreja para ouvir aquela oração, concordando, dizendo amém, amém, porque foi falado. É uma excelência, irmão. É uma excelência. Acho... A questão do inário, é bom esclarecer, alguns irmãos acham que a CCB, ela é proprietária de muitos hinos, né? Mas nós sabemos que a maioria dos hinos, né, são hinos de outras denominações, inclusive da presbiteriana, né? Então, o inário que usa na nova CCB é o 4, então. É o inário de domínio público, o inário 4, esse inário aí... estão usando o inário da CCB, não. Não tem nada a ver com CCB. A CCB, pode ver que a CCB, a Assembleia Cristã, ela é antes da CCB. A Assembleia Cristã, se vocês procurar o Itamar Coutinho é um historiador, ele vai explicar tudo o que vocês precisam. Então, a Assembleia Cristã foi fundada pelo irmão Luiz Franciscon, e essa Assembleia Cristã já canta aquele hino da harpa cristã que é foi na cruz onde um dia eu vi, né?
A congregação, a CCB, fundada em 1936 por Luiz Pedroso, que eu tenho todos os documentos também, tenho todos os documentos, é que eu não entro na live fazendo debate, que eu não tá guardado nas minhas coisas, mas eu vou mostrar para vocês um dia. É um livro desse tanto que é de 1907 até 2006. Tem um livro. É todas as atas de reuniões. Então, reunião de Assembleia Ordinária Geral. Então, a congregação fundada por Luiz Pedroso, em 1936, modificou no seu módulo, modificou a escrita, cantando o hino, porque veio o Inário 1, o Inário 2 e o Inário 3. No Inário 4 começou a cantar assim, ó. Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que eu posso entender, né? Então, pode ver que é a mesma melodia, portanto, a congregação pegou aquele hino e modificou a letra e colocou no Inário. Como é de domínio público, nem a Assembleia de Deus e nem a Assembleia Cristã, nem a Igreja Batista, que é antes da congregação, nem a Presbiteriana, que é antes da congregação, nem os luteranos, muito menos os valdenses, nenhum desses foi lá falar, congregação, isso daí é meu hino, você está fazendo plágio, está mudando. Não. Está louvando a Deus? Congregação, louva a Deus e sirva para frente. É assim. Agora, infelizmente, muitos irmãos da congregação acham que eles são dono de tudo. Primeiro que são dono da graça. São dono da graça. Eles são a graça. Deus me chamou nesta graça. Qual graça? Qual graça que Deus chamou? Se eu for firme e fiel nesta graça, desta graça. Se você saiu da congregação, você já perdeu a graça, não foi fiel à graça. Não. Irmão Isaías, a questão, meu, desculpa interromper, que eu observei também na congregação, porque eu, como um servo de Deus que vou anunciar Cristo, irmão, eu me sinto na responsabilidade. Por exemplo, se um irmão está fraco espiritualmente, porque a fraqueza ela pode acontecer por diversas maneiras ou por diversos motivos, né? É mesmo um problema familiar, né? Pode acontecer uma fraqueza espiritual. Então, a nova CCB tira-se a liberdade de alguém quando a pessoa ela comete algum erro, ou o irmão faz a visita, o irmão cuida da ovelha. Porque eu penso assim, irmão, que ao invés de você tirar a liberdade, por que você não cuidou daquela ovelha para ela não cair ou para ela se fortalecer em Cristo? O irmão está vendo aonde, qual proporção está chegando essa live? Que maravilha de pergunta do irmão. Olha, irmão, isso é uma coisa muito, é uma dádiva. Por isso que eu estou te falando, nós não temos reuniões secretas. O que nós falamos em público. Nós não temos medo de falar, porque não é o que eu falo aqui e chega lá é tudo errado, tudo mudado. Não. O que eu falar para o irmão aqui, todas as nossas igrejas em todos os estados e países pela Comunidade Cristã do Brasil fala a mesma coisa. É uma língua só, irmão. Então o irmão entrou numa questão agora que muitos, às vezes, têm vontade de indagar, mas não consegue. O irmão está perguntando, aquele que errou, transgrediu, perde a liberdade, como que fica? Porque na CCB perde a liberdade, e aí? A diferença é que na CCB você perde a liberdade para o resto da vida. Um caso ou dois isolado, eles voltam você novamente. Mas depois de muito chinelo com pão. Agora, nós não. A pessoa transgrediu, você tem um membro aí na sua igreja, e ele transgrediu a palavra, aconteceu com ele um adultério, uma fornicação, segundo o que a congregação prega, o pecado de morte, ele pecou de morte, não existe pecado de morte, né? Pecado de morte não existe, a não ser a morte da alma, que é a blasfema de não crer que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá. Essa pessoa vai receber um tratamento especial. Se o irmão, alguém aí transgrediu, o irmão, em vez de pegar essa pessoa e expor, ou abandonar, ou chutar, é um pecador salafara, não.
O irmão vai até ele, vai fazer uma visita na casa dele, vai dizer, ô irmão, o irmão sabe que o irmão agora vai pagar uma penitência. Como? O irmão se comprometeu com a salvação. O irmão cometeu um delito que a palavra fala que é errada. Como que o irmão vai fazer? Não é eu que tenho que falar se você está apto ou não. É você que tem que falar. Examinar o homem a si mesmo. É você falar que se você está apto para chamar hino depois que você pecou. É você falar que você está apto de fazer uma oração intermediando a igreja, que a sua oração vai chegar no céu depois do seu pecado. Então é você conscientizar a pessoa que ela realmente errou, mas sem inflamar ela diante dos outros, colocando ela no chinelo. Não, é pegando ela e falando assim, agora as escrituras vão cuidar de você. Nós estamos aqui para cuidar de você. E você vai deixar essa pessoa, ela vai se conscientizar que ela vai ter um período de 6 meses a 1 ano que ela vai estar se reabilitando novamente. E dentro desse período você vai estar cuidando dela com amor. Você, sua esposa, sua família vai estar cuidando dessa pessoa de perto, com carinho, com amor. Aí acontece, quando você vê que essa pessoa está apta diante de Deus, já não está mais na transgressão, na bebedeira, na prostituição, na mentira, nas baladas, ela não está mais desse jeito, você vai chegar para ela e perguntar, como que você se sente diante de Deus? Você se sente apta para voltar a chamar os hinos na igreja? Você se sente apta para voltar a fazer uma oração novamente, apresentando todo o povo de Deus, intermédio da sua palavra, a sua voz? A pessoa vai entender o evangelho, ela vai entender as escrituras, porque nós vamos estar trabalhando as escrituras nela. Então ela vai entender a hora que ela está apta e a hora que ela não está apta. E ela mesma vai dizer, não, eu sinto que agora estou limpo diante de Deus. Maravilha. Então você traz ela de volta, introduzindo ela a fazer os exercícios da igreja. O irmão Luiz perguntou ali, se for congregar um pastor de outra denominação evangélica, tem oportunidade de pregar ali? Aí, irmão, já entra uma situação aqui, a palavra pregada dentro da nova CCB. Porque a congregação cristã, ela aguarda a revelação da palavra na hora do culto, né? E nós sabemos, irmãos, que a palavra ela é revelada na Escritura, né? A palavra de Deus já foi revelada dentro da Escritura. E muitas das vezes nós já vamos para a igreja assim, com o sentimento da palavra, né? Então, eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso, né? A revelação, como que é a pregação da palavra na nova CCB. E também o irmão perguntou ali se teria oportunidade de pregar na nova CCB. Pergunta maravilhosa também. Maravilhosa. Uma vez que nós pregamos contra o exclusivismo, eu não posso ser exclusivista. Se eu prego contra as outras denominações não poder fazer parte da minha irmandade e eu fazer parte da irmandade dele, mesmo estando em instituições diferentes, nós ser um corpo de Cristo somente, eu não posso rejeitar esse irmão ao pregar. Na minha central aqui, eu coloquei já pastor para pregar. O pastor veio me visitar, é um homem que tem uma igreja, tem bom testemunho. Eu sei que ele prega Jesus Cristo e não prega instituição. Eu não vou colocar um herege para pregar. O rapaz vai chegar lá e vai falar assim, a graça de Deus é essa igreja aqui. Eu não vou colocar esse homem para pregar. Eu não vou colocar ele para pregar falando que Jesus é Genésia. Eu vou colocar alguém para pregar com conhecimento de quem ele é. Não é só chegou lá e levanta e prega. Não. O irmão, como pastor, chega na minha igreja, eu já vi os vídeos, eu já vi a ideologia do irmão, eu já vi a seriedade do irmão. Eu vou oferecer ao irmão. Irmão, tem a palavra? A palavra nós temos 24 horas, irmão. Esse negócio de tem a palavra, isso é uma mentira que foi inventado pela congregação a vida toda. Não existe tem a palavra. Todo mundo tem a palavra. É só você andar com as escrituras na mão e na mente, no coração, você tem a palavra. Eu mesmo, pode falar aqui que eu tenho 10 para pregar para você aqui. Pode falar. Qual palavra você quiser, eu levo para Cristo. Eu levo a palavra, se eu falar de Gênesis, eu vou até Cristo.
Eu falo que a criação de Gênesis não foi só Deus, mas era o Verbo que estava junto, que se fez carne. Então era o Verbo, era Cristo, que era a palavra. O haja é Cristo. Então eu vou falar de Gênesis, vou falar de Cristo. Eu vou falar de Êxodo. Moisés também escondeu atrás da rocha para ver Deus. Vou falar de Cristo. A rocha é Cristo, porque nós nos escondemos atrás de Cristo. É Cristo que é o rochedo. É Ele que intermedia entre Deus e o homem, porque eu para Deus, Deus me mata, me fulmina, mas Cristo veio no meio para me esconder. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem Jesus, que é o teu advogado, ele é santo e justo para te absorver. Então é Quando Cristo. Deus manda Isaac sacrificar o filho, né? Vamos lá, Cristo, vou pregar sobre isso. Ah, que coisa linda. Coisa linda. O irmão lembrou de tanta palavra que agora nós ficamos assim, esperando Deus revelar alguma coisa, porque já está dentro de nós, né? O irmão falou numa palavra, na outra, já está dentro de nós. E isso, irmão Isaías, não dá brecha para a heresia entrar, né? Exatamente. Revelado de manhã uma coisa e à noite um revelado que bate contra a revelação do primeiro. Por isso que nós precisamos de um estudo bíblico. Por isso que nós precisamos falar a mesma coisa, a mesma língua. Por isso que nós precisamos entender a palavra, para você não pregar o seu achismo e eu o meu achismo. O que você acha que é e o que eu acho que é. Entendeu? Aí vai ser duas igrejas dentro de uma, divergências. O irmão falou que está começando o estudo bíblico, né? Está iniciando estudos bíblicos na nova CCB. Nós estamos começando uma apostila de entender o que é pré, mi, pós-tribulacionismo. Nós estamos começando a entender se nós somos calvinista ou arminiano, se nós cremos na trindade ou no unicista, porque isso daí nós precisamos ter também essa ciência de saber, somos trindade? Nós acreditamos na trindade ou nós acreditamos que há um Deus só? Politeísmo, monoteísmo, todas essas coisas nós vamos pôr em base para ser uma igreja documentada. Uma igreja que você olha e fala assim, poxa, essa igreja sabe o que é. É igual agora, terça-feira eu já marquei com o bispo da igreja dos Mormons e vou estar na igreja dele e vou fazer um podcast com ele. Convido até os irmãos que estão aqui na live para depois ver a minha podcast. Eu já fiz podcast com o padre, para entender o que o padre fala, entender qual é o sentimento da Igreja Católica. Eu já fiz com um bruxo, o bruxo Tatá, para entender o que é a magia, para entender o que eles cultuam. Fiz com pastores, agora eu vou fazer com o bispo terça-feira da Igreja dos Mormons. Já estou com um folhetinho aqui, ó. Já estou com um folhetinho que eu vou na Testemunho de Jeová também falar com eles para entender o que eles falam. Eu quero trazer para as pessoas conhecimento, sem sair fora da bolha e cada qual escolher o que acha que ele sente que é Deus. Então, nessa do bispo, o católico lá, o padre falou para mim que eu vou pregar na igreja dele num dia da missa, num domingo eu vou lá para pregar, já combinamos. Vou pregar. Aí eu vou chegar lá e vou pregar o quê? Contra as estátuas? Essas estátuas aqui tem que jogar fora. Não vou pregar isso. Vou pregar Jesus Cristo. Vou pregar Jesus Cristo. Irmãos, é intermédio de Cristo que vem a devoção a Deus. É intermédio de Cristo que vem a salvação. Maria foi maravilhosa. Foi um instrumento de Deus. Portanto, ela deu 2 índices, né, de que Cristo é o Salvador. Naquele ponto que ela vai falar com o Senhor e fala assim, aí ó, as talhas estão aí, faz alguma coisa. Aí o Senhor disse, o que tenho eu contigo, mulher? Já desvenciando que ele é Espírito de Deus e ela é carne, ela só foi um instrumento para que ele fosse gerado. Maravilha, agraciada de Deus. Portanto, ele não tem nada com a mulher, ele não tem nada com os homens, ele é o Senhor. Aí ela diz o quê? Olha o que saiu da boca da nossa irmã Maria. Olha o que saiu da boca. Faça tudo o que ele vos disser. Então quem diz é Cristo. Maria é uma serva, como eu também sou servo. Mas Cristo é o Senhor. Aí, lá na cruz do Calvário, Dimas de um lado, Gênesis de outro, o Senhor no meio. Naquele momento o Senhor olha para João e olha para Maria e diz assim, mulher, ele não falou mãe, ele falou mulher, eis aí o teu filho.
Homem, eis aí a tua mãe, já tirando o vínculo de humano para divino, dizendo, ele é carne da sua carne. Não que era filho, não era filho, mas é a expressão da palavra. Então, une-se vocês como humano, porque aqui está o Salvador da humanidade. É isso que Cristo é. Cristo veio trazer a salvação para os que crer nele, e de maneira nenhuma lançará fora. Então, irmão, eu vou agora no bispo nos Mormons para ele explicar a doutrinação deles, vai explicar a igreja deles, para que as pessoas entendam que existem milhões de religião e nenhuma dessas salva. A única que salva é Cristo Jesus, que não é religioso. Ele abraça o negro, abraça o branco, abraça o rico, abraça o pobre, abraça o santo e abraça o ladrão. Ele é o Filho de Deus, qual nós cultuamos. Pode prosseguir, irmão, a pergunta. Amém, irmão. O irmão Kleber perguntou ali, eu vou até dar um parecer também aqui. O irmão perguntou assim, uma pergunta, Isaías, o suicídio é pecado de morte, sim ou não? Vou falar uma coisa aqui pro irmão, esse irmão Kleber. Irmão Kleber, a questão do suicídio, o que acontece? Muitas pessoas tiram a própria vida, irmão, devido a uma enfermidade, uma doença. Tem pessoas que às vezes ela está possessa por algum ser que não é desse mundo, algum ser maligno. Tem pessoas depressivas sem o controle da própria mente. Né? Eu já vi casos de pessoas que tiraram a vida, são pessoas que não tiraram a vida por própria consciência ou intenção. Ela não estava dentro de si, das suas mentalidades normais. Ela estava influenciada por uma enfermidade. Né? Então, quando a pessoa tirou a vida influenciada por uma enfermidade, né? Você acha que Deus pode condenar alguém dessa forma? Porque assim, não é ela que fez. Ela estava influenciada, estava fora de si. Dessa questão, eu acho que é só Deus, né? Pode julgar, dizer quem vai ser salvo ou não. Né? É Deus. Aqui mesmo teve um caso, na cidade que eu estava, que a irmã da congregação, ela tirou a própria vida. Porque ela tirou a vida porque ela apareceu, ela comprando gasolina, ela comprou gasolina no posto, no momento em que ela estava indo trabalhar, ela aparece no posto, comprou gasolina e logo depois de 15 minutos o carro dela apareceu queimado, numa área rural. Né? Então imagina, foi provado que ninguém fez aquilo, da congregação. Mas por que ela fez isso? Né? Nós não sabemos o que estava se passando na mente dela. Então, tem como nós dizer, é de morte ou não? Ela foi salva ou não? É Deus que vai julgar, né, irmão? Sua resposta é muito sábia nisso, né? Porque a nossa missão é pregar o evangelho. Exatamente. Não julgar quem vai para o céu ou para o inferno. Nossa missão não é essa. Não foi dado a mim o direito de falar, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Isso daí é dado só a Cristo. É Ele que é o dono das ovelhas. A minha missão é só encaminhar elas para o caminho. E o caminho não é a instituição da comunidade cristã no Brasil, tá, irmão? Vão levar para o caminho. Qual é o caminho? O caminho da sua igreja? Não. Caminho de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para que tem igreja, então? Tem igreja porque nós queremos andar na lei estadual, federal, dentro das 4 linhas, não ter nenhuma ponta para ninguém puxar nós. Porque nós estamos reunindo num local, chega lá, chega a fiscalização, quero os documentos. Está aqui os documentos. Tá entrando dinheiro na igreja, tá entrando dinheiro, tem que ter contabilista, tem que ter contabilidade, tem que levar para a Receita Federal, tem que mostrar onde está sendo aplicado isso. Tá tendo alguma denúncia, alguma coisa? Nós temos um corpo jurídico, advogado, para poder resolver essas situações. Então, questões administrativas. Agora, se fosse por questão só espiritual, não precisasse nada disso, nunca que eu abri um CNPJ. Pode falar, irmão. Isso aí, a questão das coletas, né? Eu ouvi falar, porque não é do meu tempo, né? Que a congregação cristã, um pouco mais, não muito longe, no passado, as coletas, elas não eram unidas.
Então, quando você vinha uma coleta, um valor para a obra da piedade, ela era destinada à obra da piedade, né? E depois de um tempo, unificaram, por quê? Porque daí deixa de atender o pobre para colocar algum valor na construção, né? Como é que funciona a questão dos irmãos? Os irmãos quero contribuir com essa obra Nova CCB, para ela crescer, né, na pregação do Evangelho, né? Porque às vezes a pessoa já contribuiu tanto para o crescimento de um templo, né? Ela já construiu vários templos de pedras, templos lindos, ela já deu muita coleta e construiu muita igreja. Mas Cristo nada. E o que você está fazendo para a pregação do Evangelho? Porque, querendo ou não, irmão, eu tenho assim, tem uma palavra bíblica que diz quando Jesus estava num templo, né? Eu lembro agora onde é que está, dá uma procurada aqui. Jesus Cristo estava pregando numa igreja e a igreja estava lotada. E chegou-se alguns homens na frente, na porta da igreja, tinha pessoas saindo para fora, de tão cheio que estava. E aquele homem na maca não conseguia entrar, porque ninguém queria sair ou abrir espaço para aqueles homens inserirem o paralítico dentro do templo. Então, o que eles fizeram? 2 subiram em cima, no telhado, pegaram uma corda, amarraram no paralítico e puxaram para cima do telhado. E ali abriram um buraco e soltaram aquele homem em cima da tribuna onde estava Cristo. Então, imagino que Cristo olhando aquele homem caindo, né? Que fé que eles tiveram, né? Então, aqueles homens que tomaram aquela atitude, aqueles homens contribuíram para a pregação do Evangelho de alguma forma. Fizeram com que aquele paralítico fosse inserido dentro da igreja para ouvir a palavra, né? Então, aqueles que contribuem nas coletas, irmãos, ele também prega o Evangelho, porque às vezes o irmão não tem tempo, mas tem um irmão que Deus está usando para pregar a palavra e a crescimento daquela igreja, né? Daquela obra que Deus está levantando, né? Pode sim salvar almas, então você também está salvando almas. Esse que eu penso, né? Eu já dei coleta na congregação várias vezes, mas quando você pensa que sim, a coleta vai somente para levantar um templo, que às vezes aquela igreja vai ficar vazia, né? É uma igreja tão enorme, tão chique, mas vazia, né? E eu fico pensando assim, por que esse valor não é feito que Cristo nos ensinou, né? O órfão, a viúva, atender o pobre, o necessitado em primeiro lugar, né? E assim, manutenção da obra de Deus. Como é que funciona, irmão Isaías, essa parte na nova CCB? Tá certo. Irmãos, sobre esse assunto do paralítico, foi na casa de um dos discípulos de Jesus, que ele foi descido pelo telhado e ali o Senhor curou. Aonde o Senhor está, tem a multidão. O povo vai atrás do Senhor. Uns vão atrás. Sem batom, não andar de calça comprida, isso é a doutrina da igreja. Agora, a doutrina dos homens. Agora, a doutrina de Cristo é muito mais pesada. É amar o próximo como Cristo nos amou. É você dar vida. Você viu o tanto de xingamento, zombamento aqui, zombarias, chocarrice que as pessoas fazem comigo? Eles não conhecem Cristo. Então, por causa de uma placa denominacional, muitos deles nem me conhecem como pessoa. Nunca tomou um café comigo. Mas eles me xingam, me odeiam, me perseguem, me chutam, me zombam, dão risada. Porque eles amam a instituição, não amam Cristo. Porque se eles amassem Cristo, eles iam fazer o primeiro mandamento de Cristo, que é amar, o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas como primeiro, e amar o próximo como ele nos amou. Então ele tinha que amar a Deus sobre tudo e me amar como ele ama ele mesmo. Mas ele xinga, zomba, dá risada dele? Não. Então já está fora do mandamento cêntrico. Você entendeu? Então vamos lá. Pedro viu
Pedro viu Jesus falar firme com aqueles homens sobre o cristianismo, sobre dar a vida pelo evangelho, sobre perder essa vida para ganhar outra vida, sobre a vida eterna. E o povo, ó, começou a não ter pão, não ter dinheiro, não ter fama, não ter mérito, não ter nada que a carne gosta. Você vai isso, você vai vencer, você vai ganhar, você vai isso, você é especial. Começou a não ter isso, o povo, ó, começou a ir embora. Aí Pedro, preocupado com o número de igreja, eu mesmo. Deu um corte aqui. Eu parei de atender para 2, 3 mil pessoas para atender para 10 pessoas, 5 pessoas. Então, no caso, irmão, Pedro, que estava preocupado com o número de pessoas, começou a falar para o Senhor: Senhor, o pessoal está indo embora. Olha o povo todo indo embora, deixando nós aqui. O Senhor falou para ele: Ô Pedro, vai junto, vai embora também. Olha o que Pedro fala. Pedro diz assim: Senhor, para onde irei eu, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, irmão, tem muita gente que está só no oba-oba, só no lero-lero, mas tem muita gente que está pela palavra da vida eterna. Quem entende a palavra da vida eterna jamais vai vir aqui nessa live nossa e cuspir no meu rosto, dar um tapa no seu, jamais. Eles vão falar assim: poxa vida, do começo ao fim da live, os irmãos só estão falando do Evangelho de Cristo, estão enaltecendo o Senhor Jesus Cristo. Jamais eu vou bater em uma pessoa que está falando bem do meu Senhor. Mas como eles querem que a gente fala bem da placa denominacional, que a gente fala bem da infraestrutura da igreja, e nós não falamos sobre isso, aí eles vêm aqui, ó, bate na minha cara, cospe na sua, dá risada, zomba. Mas eles não sabem que não estão fazendo isso comigo ou com você, estão fazendo isso com o Evangelho de Cristo. João foi pego, tava João acho que João e mais um, não quero falar para não errar, mas eles apanharam 40 menos uma chibatada. Quando eles olham um para o outro, começa a sorrir, feliz. Aí um olha para o outro e fala: mas está rindo por quê? Você acabou de apanhar. Ele falou: porque eu não sou digno de levar essas marcas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, quando alguém vem aqui e me escarnece, me judia, eu digo: Senhor, eu não sou digno de levar essas pancadas, esses escárnios, por amor de ti. Na congregação eu tive muita regalia, irmão. Em 2013 eu viajei 20 vezes de avião, sem pagar nenhum centavo. Eu conheço 1.130 igrejas, todas que eu fui pela primeira vez eu anotava. Onde eu chegava, viajava, atendia, tinha lugar para ficar, 10 casas para jantar, para viajar, para passear. Tinha coisa mais... Eu deixei tudo isso para viver o Evangelho, irmão. Para viver o Evangelho. Aí esses que eram todos meus amigos, hoje eles atravessam a rua para não me ver. Mas por quê? Eu falo do mesmo Senhor dele. Eu falo do mesmo Cristo, salvífico. A única coisa é que eu não estou mais na congregação. Não vou mais trazer lucros para eles. Na parte pregando paredes, prédios. É aqui a graça de Deus. Não. A graça de Deus é o favor que Cristo nos favoreceu. Vou à sua pergunta para finalizar. Olha, eu não posso tirar o sentimento do seu coração. Se temos 4 finalidades: piedade, construção, manutenção e viagem. Se o irmão sentiu de contribuir na piedade, por que eu vou tirar da piedade e vou colocar na construção? Por que eu vou tirar da piedade e jogar na viagem? Não tem como, irmão. Eu estaria fazendo pior que um ladrão, porque eu estaria roubando o sentimento de Deus no teu coração,
que quer ajudar o necessitado, quer ajudar o pobre, o mais necessitado. Por isso já existem os diáconos e as irmãs da obra da piedade, para trabalhar nessa obra. Quando vê que naquela parte tem a coleta para isso, elas tiram dali e faz o atendimento, sentindo o sentimento do coração da irmandade que contribui. Amém. Boa resposta, irmão. Esclareceu muito os irmãos. Os irmãos que nos assistem aqui de Cascavel, né, Cascavel, Paraná, Deus abençoe a todos, né? Tenho visto aqui alguns comentários dos irmãos. Nós vamos começar aqui, irmãos, então, um trabalho de evangelização e pregação do Evangelho da Graça, né? E com esse direcionamento que o irmão Isaías está nos passando, né? O irmão tem eu já conheci alguns irmãos, né? É bem organizado o trabalho da pregação do Evangelho na nova CCB, já pude perceber, já conversamos ontem, né? Tem um grupo dos irmãos também bem organizado. Eu tenho certeza, irmão Isaías, que Deus está à frente desse trabalho, né? À frente da pregação do Evangelho, da Graça, nesse ministério, qual Deus o preparou por irmão, e também vai trabalhar, de alguma maneira, almas, né? Estão ao redor dessa cidade aqui de Cascavel, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que se afastaram de Cristo, ou da CCB, de qualquer denominação, pessoas que acham que não tem mais saída, né? Que passem a congregar, que passem a ouvir a palavra, né? Que dê uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Pessoas foram magoadas, às vezes o homem, né, te magoou, o homem, né, te deixou triste, né, você viu alguma coisa, se desgostou com a instituição, mas Cristo, irmão, não te abandonou, não te abandonou. Então Deus traz uma oportunidade para nós estarmos dentro desta casa de oração, como o irmão falou, não é a aparência, né? Não é o luxo. Cristo está na simplicidade, né? O importante é ter a presença de Deus e estar enquadrada, irmãos, na Sagrada Escritura. Se está enquadrada na Bíblia, e a igreja fala uma só voz, cristocêntrica, né? Que a revelação da palavra é a Bíblia. Se os pregadores, os anciãos, cooperadores da nova CCB pregam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o amor, a caridade, o mandamento que Cristo nos deixou, não tem como, irmão, não se salvar a alma, não tem como Cristo não estar à frente desse trabalho. Deus abençoe, irmão. Eu acho que nós fizemos uma live bastante prolongada aqui. Fiquei muito feliz de falar com o irmão. Seja muito bem-vindo pela comunidade cristã no Brasil. Começa o trabalho. Pode chamar os vizinhos, começa um culto. Se possível, se não conseguir fazer um culto hoje, já começa hoje. Prega o Evangelho de Cristo. Assim que tiver um grupinho de irmãos, eu vou pegar o meu carro, vou até aí para fazer a oficialização. E o irmão não está abandonado. O irmão estará abraçado em nome do Senhor Jesus Cristo. E juntos nós vamos entrar naquele dia ouvindo aquela voz que diz: vinde bendito de meu Pai. Entra pro gozo do teu Senhor que está preparado desde a fundação do século. É isso que nós aguardamos, irmão. Não pregue salvação por obra. Pregue salvação por Cristo. Não pregue uso e costume, achismo. Irmã, não pode ir trabalhar de calça. Não pode. Irmão, para de pregar isso. É Cristo que muda o coração. É Cristo que tira as vaidades. É Cristo que mexe na vida da pessoa. Quando a pessoa se aproxima de Cristo, irmão, ela quer ser tão santa que ela tira tudo do caminho dela. Não é você falando o que ela tem que fazer que ela vai fazer. Ela vai criar repúdio e vai fazer tudo o contrário do que você falou. Agora, se você pregar Cristo, o Cordeiro de Deus, o Imaculado,
aquele que veio da vida, aquele que andou com os pecadores, aquele que dormiu na casa do publicano, que todo mundo blasfemou dele porque era um pecador publicano, Zaqueu, pousou na casa de Zaqueu, teve no Sinédrio com Mateus, que era Levi, transformou em Mateus, foi transformou o Brabão, Pedro, pescador, filho de Jonas, irmão de André, converteu eles para a vida com Cristo, uma vida espiritual. É isso as suas pregações e as minhas. Temos que convencer as pessoas que realmente somos pecadores, que realmente precisamos estar na presença de Cristo. E Ele nos favorecerá por seu amor. E quando Ele favorece por seu amor, eu quero tanto valorizar isso que eu mesmo paro de passar batom, paro de cortar o cabelo, paro de fazer as coisas do mundo. Entendeu? Porque eu quero dar valor pelo que Ele fez por mim. Não você falar para mim o que eu devo fazer. Nada disso. Salve os barbudos. Tem muito irmão barbudo. Você vai ver que nos meus vídeos eu fiquei de barba. Alguém fala, ah lá! Zombaram de mim, falou que eu tava parecendo o Boulos, outro parecendo o Lula. Racharam o bico de mim. Não tem problema. A minha causa é ganha. Os irmãos que usam barba falou para mim, ô irmão Isaías, nós fomos escorraçados, que não podemos tocar, não podemos isso. E a comunidade, como que é? Eu falei, eu vou colocar barba para vocês verem que nós somos iguais. Não existe santo ministério, existe ministério. Eu não sou santo, você não é santo, ninguém é santo. Santo é só Deus, é só Jesus Cristo, 3 vezes santo. Existe ministério, não existe santas coletas, existe coletas. Não existe você santificar aquelas coisas. Normalmente não são. Agora, Santa Ceia, sim. Santa Ceia, sim. Porque é uma ceia onde está simbolizando o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. É um símbolo. É simbólico. Santo batismo. Santo batismo é um símbolo de um arrependimento, símbolo de uma nova geração, uma nova estrutura com Cristo. Outra coisa, não pregue batismo salvífico. Batismo não salva ninguém. Você entra pecador molhado, seco, e sai um pecador molhado. O que salva é você entender que Cristo é o suficiente Salvador, que somente a cruz do Cordeiro, a cruz que Ele deu a própria vida para me dar a vida. Então eu quero servi-lo e Ele me faz amigo. Isso é salvífico. É entender que além dele não há mais ninguém. Existe Cristo Jesus como meu intercessor e este que vai dar a direção da vida eterna. Examinar a Escritura. Eu perguntei para o ancião, né, esse tempo, eu perguntei assim, por que vocês falam que quando levanta alguém para o ministério é Deus que revelou, que te mostrou aquele irmão? Aí você coloca o irmão, porque daí teve um caso que o irmão, ele foi colocado por revelação, que Deus colocou, apresentou o irmão, ó, Deus confirmou esse irmão aqui. Aí, alguns dias, esse irmão saiu, escandalizou, fez uma coisa absurda lá. E aí eu perguntei, mas por quê? Não foi Deus que colocou? Você acha que Deus colocou aquele irmão ali e o irmão pecou? Então Deus errou, né? Aí ele falou, não, nós falamos que é Deus que coloca para dar mais credibilidade diante da igreja, mas é confirmado entre a reunião mesmo, se os irmãos confirmarem que é ligado na terra, é ligado no céu, né? Então a questão, assim, agora o irmão falou para mim, né? Identificou um pastor, algum irmão na igreja que tem dom, que é servo de Deus, que é alguém que tem um bom testemunho, né? Você dá oportunidade para ele de atender a obra, de evangelizar, de trabalhar, né? Não ficar com essas invenções, colocar tudo como a santa, tudo como a responsabilidade de Deus. Não, é eu que estou colocando ele, porque eu vi nele, né? Eu vi nele uma responsabilidade, né, irmão Isaías? Já começa no próprio Evangelho, irmão. Para nós não fugir disso dentro das exegeses, dentro das hermenêuticas, nós vamos entender isso daqui. Entender o que o irmão está falando, que é extremamente sério. Sim. Quando Judas Iscariotes, filho de Simão Cananeu, Judas Iscariotes foi lá e traiu o Senhor.
ficaram em 11 discípulos. Foi Deus que revelou para levantar o 12º? Não. Não. Eles pegaram Matias e pegaram José de Arimateia e ali lançaram sorte entre eles. A palavra fala que lançaram sorte para ver qual dos dois. Como que é lançar sorte? Às vezes, numa reunião entre o ministério, como nós faz, chega ali e fala, irmão, tem esse irmão Matias e tem esse irmão José de Arimateia. Vamos ficar na comunhão. Qual que os irmãos sentem aqui que está preparado para fazer esse trabalho? Aí a votação dos 11 ali, 5 falou Matias, no caso, José de Arimateia, e 6 falou Matias. Pô, venceu, vamos colocar Matias para trabalhar como discípulo. Agora, outra coisa no caminho de Damasco, formado por Gamaliel, vinha um homem por nome de Saulo. E ele vinha naquele caminho, junto com alguns servos e junto com um animal. Quando Cristo em espírito aparece para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele ficou cego, caiu no chão. E quando ele cai no chão, ele fala, quem és? Sou eu, Cristo, o Filho de Deus, qual tanto tu persegues. A partir de agora, você será meu apóstolo, meu pregador. E aí já avisou Ananias lá para fazer o batismo dele após 3 dias, já cuidar dele. Então, irmão, uns são extremamente ordenados por Deus e acabou. Esse não tem como. Deus tira sono, Deus faz... Já aconteceu comigo. De Deus permitir eu ficar 2 noites sem dormir, eu ter que subir no monte para orar, para poder entregar um nome daquela pessoa, para poder ordenar ele ancião. Já aconteceu comigo. Entendeu? Deus arrancar de mim o sono, me perturbar e falar, é esse aqui, ponto, acabou. Mas, Senhor, eu tenho que passar numa reunião, não sei se vai ser aprovado. Senhor. Eu falei e está falado. Aí eu levei na reunião, foi aprovado com uma manteiga, passa no pão, assim, uma delícia. Foi rápido. Entendeu? Agora tem uns que não tem revelação. Igual o irmão mesmo. Eu não tive revelação que o irmão vai vir comigo e vai começar o trabalho. Amanhã o irmão pode ser um cooperador, um ancião, um diácono. Não estou prometendo ministério por irmão. Não estou prometendo nada. Estou dando uma oportunidade para o irmão trabalhar no evangelho com um nome na frente. Sala de oração da comunidade cristã no Brasil, por irmão ser amparado na lei, se precisar de alguma coisa, ter um corpo jurídico administrativo, né? E o irmão vai pregar, não vai ser ovelha sem dono, porque também as ovelhas chegam ali e falam assim, mas nem placa tem aqui, que igreja que é essa? O irmão saiu da congregação para montar outro ministério? Não, o irmão está afiliando a uma igreja já existente, já administrada, já que tem uma infraestrutura um tanto boa, né? E o irmão vai começar ali a fazer um trabalho evangelístico. Já que a congregação não deu essa oportunidade para o irmão fazer em nome da congregação trabalho evangelístico, a comunidade te suporte, dá o suporte, Entendeu, irmão? Deus não me revelou o irmão para mim como ancião ou como cooperador. Deus não revelou nada para mim, mas nós não estamos aceitando o irmão para pregar? É a mesma coisa. O irmão é do ministério. O irmão foi levantado ali para o ministério. Não é porque Deus revelou lá do céu, esse daqui vai ser. Uns pode ser igual Paulo. Outros pode ser igual irmão. Vamos trazer ele perto de nós e vamos deixar ele aqui trabalhando. Vamos ensinar como que é o trabalho. Assim, tá respondido, irmão? Deus abençoe, irmão. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Tivemos esse bate-papo, foi muito gostoso. Depois eu vou chamar o irmão no grupo do ministério, irmão, para nós tratar algum assunto, tá? Eu vou pedir que a administração entre em contato com o irmão. Então, a partir de hoje, todos que estão na live, o estado do Paraná, a cidade de Cascavel, faz parte da comunidade cristã no Brasil. À frente do trabalho está o nosso irmão Éder, que vai estar aí lutando por esse trabalho de resgate de alma. Deus abençoe a todos. Até a última palavra, irmão.